Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de ferro e a cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos, meus irmãos, para o nosso culto do Evangelho no Lar. Hoje, na sua semana de número 104. Olha só como é que o tempo passa. E aí, como é que tá todo mundo aí? Com frio? Vocês estão com frio também? Eu tô com frio aqui em São José do Rio Preto. A temperatura caiu vertiginosamente. Espero que vocês estejam ótimos. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação para nós estar mais uma semana aqui, buscando o entendimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Espero que vocês possam estar aproveitando na manhã de hoje essa horinha que a gente passa aqui, nós passamos juntos, para nós exercitarmos esse músculo, entre aspas, esse músculo cerebral da massa cinzenta que tem dentro da nossa cabeça, aqui dentro do nosso crânio, para estimular esse músculo a fazer força para algo que vale a pena. Porque quantos de nós não estamos cultivando, eu digo nem que ultimamente, mas desde sempre, de maneira equivocada, as nossas potências da alma, do espírito, do entendimento, para poder cultivar pessimismo, rancor, mágoa, ira, insatisfação. Isso tem nos desgastado prematuramente, tem feito a gente perder as nossas capacidades intelectuais, tem feito nós ficarmos doentes. E aí a proposta do Evangelho é da gente fazer um movimento contrário, de nós transformarmos essas potências mentais, intelectuais, psicológicas, espirituais, para darmos um salto não para sobrepor a nada, ou nem para poder adiantar algo que não seja possível, mas para que nós passemos então a dar mais atenção ao nosso eu e buscarmos esse entendimento espírita, esse entendimento cristão acima de tudo. Que eu falo espírita, dá a impressão que nós estamos aqui tendenciosos a que as pessoas então compreendam que somente a doutrina espírita traz revelações ou mensagens que edificam o espírito, e não é real isso. Encontramos pessoas nas mais diferentes linhas doutrinárias ou religiosas que encontram Deus através das lições do Evangelho, que são lições universais. Não são pertencentes a Jesus ou à causa espírita ou à causa cristã. Então eu convido vocês para estarmos juntos nessa manhã. Você que está chegando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que está conosco aqui já desde o princípio, ou então já tem nos acompanhado aqui nas últimas semanas,
É para nós grande satisfação tê-los aqui. O nosso propósito aqui, eu gosto sempre de relembrar, é da divulgação da mensagem cristã através desse ensinamento espírita tão edificante, tão lindo de se compreender, tão gostoso de entender, e que traz uma grande satisfação quando a gente começa a pôr em prática, quando nós começamos a experimentar. Sabe quando alguém vem e te traz um prato diferente de alimento? Você fica meio receoso no início, não sei não, será que vai ser bom isso? Vou experimentar então. Você experimenta e gosta e fala, não fico mais sem isso nunca mais. Isso tem trazido grande satisfação para mim, para a Estela, para muitos amigos nossos que eu sei que estão aqui nos acompanhando. E eu convido você para vir junto conosco nessa busca por esse entendimento que tem transformado vidas, tem tirado pessoas de uma linha de tristeza, de uma linha de insatisfação, de incerteza, tem reforçado fé, tem trazido resposta a muitas perguntas que antes eram tidas como são mistérios de Deus. E vem a doutrina espírita descortinar essas incertezas, esses, entre aspas, esses mistérios que na verdade são apenas lições mal compreendidas, que hoje a doutrina espírita brilhantemente nos traz a lume essas informações que nos tiram da escuridão da ignorância. Sejam bem-vindos. Vamos aproveitar essa manhã para poder edificar mais, utilizar mais as nossas potências espirituais, nossas potências morais e mentais. Vamos em busca desse conhecimento que nos libertará, como prometeu o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar todo mundo para a nossa prece de início aqui. Todo tipo de atividade doutrinária, nós sempre colocamos a prece em primeiro lugar. Deve ser uma regra isso, não como forma de nenhum ritual, mas eu acho que todo tipo de trabalho que a gente for fazer, seja aí no teu trabalho mesmo, antes de você adentrar no seu local de trabalho, ou quando você sair da sua casa logo pela manhã, ou quando você for fazer uma viagem, entrar dentro do seu carro, em tudo você colocar a prece antes, como preparativo, é algo extremamente eficaz. Então nós começamos aqui hoje o nosso estudo com uma prece de agradecimento a Jesus. Vamos lá? Quero convidar vocês aí. Pelo que eu estou monitorando aqui, nós atualizamos o programa aqui que faz a transmissão. Parece que agora ficou bom. Eu acho que, espero que não tenha mais nenhum tipo de travamento. De vez em quando dá uma travadinha antes. Agora acho que pelo jeito está resolvido, pelo menos momentaneamente aí. Espero que todos estejam nos ouvindo aí de forma clara e nos assistindo também. E convido você para nesse momento nós nos ligarmos ao nosso Mestre Jesus. Vamos lá? Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão, quero nesse momento, Mestre, me reportar a Ti para pedir permissão para que demos início a esse estudo edificante que nos traz entendimento, nos traz libertação, que nos provoca reflexões, Mestre, para que descubramos onde nós estamos errando e que possamos com essa reflexão buscarmos a solução para os nossos equívocos. Queremos ainda, Mestre, dar reforço às nossas boas inclinações, às nossas predisposições ao bem, e que possamos nessa manhã reforçarmos mais esse anseio que temos de encontrar felicidade na nossa existência, nas nossas ações. Quero abençoar, Senhor Jesus, aos nossos irmãos espirituais que nos acompanham, que nos trazem uma grande serenidade, nos reforçam a intuição para que nós nos recordemos das mensagens que nós já temos dentro das nossas vivenciações, e que possamos hoje externá-las aqui, trazendo conforto, entendimento, esperança aos nossos irmãos que nos acompanham aqui nesse momento ao vivo pelo Facebook. Quero abençoar, Senhor Jesus, a todas as pessoas do nosso planeta, especialmente aquelas que nesse momento se encontram em desespero, tristes,
depressivas, com síndromes do pânico, aquelas que estão enfermas, hospitalizadas, desesperançadas, que elas e nós todos, Mestre, possamos nos recordar da mensagem que o Senhor nos disse quando nos afirmou que estaria conosco até o fim dos tempos e que o Pai não desampara nenhum de seus filhos. Quero agradecer a Deus, nosso Criador, nosso Pai, por ter permitido que eu estivesse aqui hoje, eu e a Estela, gozando dos nossos merecimentos aqui, podendo ter levantado da nossa cama, podendo hoje ter acesso a esse tipo de recurso tecnológico que nos permite encontrar corações afins nos locais mais longínquos do nosso planeta. Que a mensagem tua, Mestre, prevaleça sempre. Que as lições do teu Evangelho possam iluminar mentes, aquecer corações, estimular esperanças, fortalecer a fé de todos que estão aqui nos acompanhando. Aos nossos irmãos desencarnados que eventualmente estejam nos acompanhando, sejam muito bem-vindos. Que nós possamos nos confraternizar e termos cada dia mais a consciência de que somos seres espirituais, passando por uma experiência humana, terrena, em busca da ascensão do espírito imortal. Na tua bênção, Senhor Jesus, e aos nossos amigos de luz que nos acompanham, nosso agradecimento, nosso carinho, a nossa gratidão e o nosso desejo que possamos cada dia mais fortalecer esses elos que nos unem. Muito obrigado, Senhor Jesus, na tua bênção, que assim seja. E vamos lá. Para quem não pegou o seu copinho com água, dá tempo ainda, pode pegar lá. Eu peguei o meu aqui, que eu não sou bobo, minha garganta de vez em quando dá uma falhadinha, eu vou lá e jogo lubrificante para dentro. E hoje a Estela separou aqui um item desse livro, que eu preciso ver onde que tá aqui, que agora ela tá para dentro. Com a Lívia, eu não sei onde que tá, e agora? Eu vou fazer o seguinte. A Estela não tá aqui agora. Eu vou deixar para a leitura do livrinho aqui, que hoje ela escolheu esse livrinho aqui. Nossa, tá até meio desmanchando aqui. Ah, ela chegou. A mensagem do livro, a Estela chegou aqui. Vamos ver aqui. Na página 45 do livro Brilhe Vossa Luz. Ainda bem que chegou aqui a Estela e resolveu a parada aqui. O nosso livro está quase desencarnando. Vocês estão vendo aqui, a capa está saindo, Esse livro aqui, eu acho que o Chico Xavier psicografou ele direto nele aqui em 1942. Está aqui comigo aqui. Uma brincadeira. Então, meus irmãos, Brilhe Vossa Luz, Francisco Cândido Xavier e o nosso querido Carlos Bacelli. Um dos 10 livros que o Carlos Bacelli psicografou em conjunto, em parceria com Chico Xavier. E espíritos diversos vieram ditar incontáveis mensagens contidas nesse compêndio aqui, que nos trazem ensinamento. Então, na página 45 desse livro, tem um capítulo número 12 chamado Sinceramente. E diz assim a lição, que logo nós vamos refletir sobre ela. Se você efetivamente deseja cooperar com Jesus, nada conseguirá arredá-lo do propósito de servir. Daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre isso. E a lição do Evangelho hoje, ela é continuidade dos itens que nós já estamos estudando nas últimas 4 semanas, aí, desde o dia 7 de agosto. Daqui 3 dias, vai fazer um mês, nós estamos estudando a beneficência. Já estudamos a beneficência ditada por Adolfo, por São Vicente de Paulo, por Cáritas, e hoje nós estamos no item 15 do capítulo 13. O capítulo tem como título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nós estamos estudando então esse livro aqui. O pessoal pergunta assim para nós: me fala um livro de autoajuda aí. Até fez uma orelhinha aqui no meu. Aí, melhor livro de autoajuda que você vai encontrar na tua vida, é esse aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui você encontra a resposta para tudo.
Ah, mas não tem um livro não, tem um romance e tal. O romance para nós aqui é a lição do Evangelho, que traz para nós resposta para todas as nossas perguntas. E hoje, um espírito protetor ditou, lá no ano de 1861, na cidade de Lyon, na França, e Allan Kardec fez a seguinte compilação, acrescentando aqui ao capítulo 13, essa lição tão bonita que faz parte do item beneficência. Vamos lá? Quem tiver contexto e quiser me acompanhar, fique à vontade aí para acompanhar a leitura. Acho que tem gente que lendo assim, parece que fortalece mais, né? O entendimento. Diz o seguinte a mensagem do Evangelho: Meus caros amigos, cada dia ouço dizerem entre vós: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma, e vos arvorais em juízes demasiado severos, sem vos perguntar se gostaríeis que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também caridade? Vós, que não podeis fazer mais do que a caridade e indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a com grandeza. Pelo que respeita à caridade material, quero contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão postas as suas boas ações num saco para cada um, e quando morrerem serão pesados esses sacos. Quando ambos chegaram à sua última hora, Deus mandou que lhe levantassem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, estufado, e retinia o metal dentro dele. O outro era tão pequeno e fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. Cada um dos homens reconheceu o que lhe pertencia. Eis o meu, disse o primeiro. Eu conheço, fui rico e distribuí bastante. O outro disse: eis o meu, fui sempre pobre. Não tinha quase nada para distribuir. Mas, ó surpresa, postos na balança, o maior tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que elevou muito o outro prato da balança. Então, Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas o fizeste por ostentação e para ver o teu nome figurando em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, não te privaste de nada. Passa à esquerda e fica satisfeito por te ser contada a esmola como alguma coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão na balança representou uma privação para ti. Se não distribuíste a esmola, fizeste a caridade. E o melhor é que a fizeste naturalmente, sem te preocupares de que a levassem à tua conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, pelo contrário, encontraste desculpa para todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Assim finalizamos a leitura do Evangelho de hoje. E daqui a pouquinho a Estela vai estar aqui. Ela está colocando a Livinha ali para dormir, que ela está meio acorda, não acorda. Enquanto isso eu vou aqui fazendo a vez dela, que ela sempre comenta inicialmente. Então eu vou começar hoje. Sejam bem-vindos vocês que estão aí nos assistindo. Estou vendo aqui um monte de gente aqui. Nossa sala está quase dando 100 pessoas toda semana. Que maravilha. É para nós grande satisfação tê-los aqui. Então a mensagem aqui do livro Brilhe Vossa Luz diz o seguinte: se você efetivamente deseja cooperar com Jesus, nada conseguirá arredá-lo do propósito de servir. Sabe o que significa isso? Se você tiver desejo mesmo de ser útil, nada vai conseguir te impedir. Nem mesmo as dificuldades do caminho, nem mesmo a falta de dinheiro, nem mesmo se alguém te desanimar e dizer assim que isso tudo que você está fazendo é bobagem, não serve para nada. Eu lembro do Chico Xavier, quando começou
o seu trabalho mediúnico, começou a trabalhar dentro da doutrina espírita. Até o pai dele, tadinho, na época não tinha muito conhecimento, era uma figura mais assim rude, né? O pai dele falava para ele: o que serve isso tudo que você está fazendo aí? Não serve para nada não, você tem que ajudar aqui a tua família, teus irmãos. Não entendi o propósito dele ainda, né? Mas tadinho, não era por mal não. A Estela chegou com a Lívia aqui. Olha quem tá aqui. A Livinha não quer dormir não. Hoje acho que a Estela vai ficar de fora aqui. Oi, Livinha. A Livinha faz tempo que não aparece o pessoal, né lá, gente? Vocês que não veem ela faz tempo aí, olha lá quem tá aqui. Fala assim, ó: oi, pessoal. Fala. Fala assim: bom dia. Vai. Eu vou desenhar. Ela vai desenhar daqui a pouquinho. Então o pai do Chico na época não tinha noção. É uma figura, né? Então o pai do Chico não tinha muita noção da missão dele. E aí debochava até: vai, você fica aí ajudando todo mundo, é isso e tal. Mas o Chico tinha um propósito muito grande, né? Era um missionário aqui da espiritualidade. E trabalhou efetivamente para poder consolidar a sua missão. E nada conseguiu arredá-lo do propósito de servir. Sofreu críticas, viveu numa linha de preconceito das pessoas. Uma vez uma senhora viu ele e falou assim: Chico Xavier, o senhor está com o demônio no corpo. Esse negócio de conversar com o espírito é coisa do demônio. Ele respondeu assim para a mulher: ô, minha irmã, ore por mim então, pelo meu demônio. Ele não sucumbiu nenhuma vez, o Chico. Ele confessou várias vezes, já que teve muita vontade de fazer isso. Ele disse que desanimou muitas vezes, mas não desistiu. Quando nós temos efetivamente o desejo de cooperar com Jesus que eu digo não é ser um religioso, não é ser um Chico Xavier, não. É pegar as lições do Evangelho e trazer para o nosso entendimento, e trazer para a nossa prática. Ninguém consegue te impedir de fazer o bem, de você ser mais gentil, mais agradável, mais harmônico. Deixa eu pôr isso aqui para cá. Um pouquinho. Nada consegue te impedir de produzir o bem que você consegue produzir. Não tem nada que te impeça isso. Se você quiser ser bom e quiser agir no bem, podem te frear e às vezes até materialmente. Podem impedir, por exemplo, pode o destino ou as circunstâncias impedir que você, por exemplo, tenha o seu carro funcionando direito, o seu carro vai quebrar, por exemplo. Mas no lugar que você ficou aí, na sua casa, no local que você ficou com o carro quebrado aí, nada vai te impedir de ser útil, de ser bom, de exercitar algo que faça as pessoas terem satisfação da tua presença. Vale a pena pensar nisso, né? Essa é a lição contida no livro aqui do Chico hoje. E eu acho que eu vou deixar a Estela falar aqui enquanto a Lívia tá boazinha aqui escrevendo. Eu já falei demais já, né? Vocês estão enjoados de mim aqui. Conseguiu ouvir tudo que eu falei? Eu tinha estudado antes, né? Senão não tem jeito. Bom dia a todos, pessoal. Hoje realmente a Livinha, acho que ela já tá com o relógio biológico dela funcionando. Então não foi pra escolinha e acordou no mesmo horário. Que bom. Eu achei bacana a mensagem. Deixa eu ver o brilho de vossa luz. Vou ler novamente. Sinceramente, né? É a mensagem. Se você efetivamente deseja cooperar com Jesus, nada conseguirá arredá-lo dos propósitos de servir. Propósitos de servir. Quando você então resolve trabalhar para Jesus, você sai daquela condição de criancinha amparada, né? E aí você resolve ajudar. É como essa daqui que está no meu colo, ó, que vai ter um dia que ela vai falar assim: não, eu quero fazer algo. No Brasil aí, para você começar a ganhar dinheiro, 16 anos para cima, né? Tem autorização de trabalho. Mas aí eu digo que você pode cooperar no lar também. Epa! Você quer ir lá ver a Pepa pro papai? Não. Hoje tá complicado, assim. O papai vai lá com você, né? Fala bom dia, pessoal. Fala bom dia, pessoal. Nossa, que enjoei, gente.
Ai, que enjoeira chata. Peraí que eu já volto. Então vamos lá. Nós vamos fazer um picado aqui. A Estela vai falando um pouquinho, eu vou falando um pouquinho. E assim nós vamos seguindo aqui. Nosso trajeto aqui. E aí, meus amigos, vamos então nos reportar a lição do Evangelho de hoje, que traz claramente para nós a necessidade da beneficência e de exercitarmos a caridade. Então, quando diz o seguinte: a indulgência é talvez a maior caridade que vamos poder exercitar durante a nossa existência. A indulgência é essa capacidade de conviver, que nem, por exemplo, agora a Lívia está nesse chororô aí. Se você não for indulgente, você fica nervoso com a criança, dá vontade de largar ali, fala, não, você vai ficar aí quieto sim, então. Mas aí, praticando a indulgência, como a Estela vem fazendo aí, faz com que a gente flexibilize as nossas relações. E é o que a Estela está fazendo agora. Ela entrou no quarto ali, vai tentar fazer ela deitar, dormir um pouquinho, enfim. Se nós não agirmos com indulgência, não podemos dizer que somos pessoas beneficentes. Ah, mas eu faço beneficência, eu pratico caridade, eu arrecado um monte de dinheiro aqui para determinada instituição ou determinada causa. Eu sou um grande doador. E aí a lição aqui do Evangelho, ditada por um Espírito Protetor, que não quis se identificar necessariamente com seu nome, mas traz para nós essa história tão bonitinha dos dois homens, cada um carregando um saco, um com um saco cheio de moedas, cheio de ouro, de metal, entre aspas, vocês entendem? Só que ele fez algo que era o que estava ali sobrando, então acabou pesando menos na balança divina. Aquele que doou tudo que tinha ou fez o sacrifício, e não é fácil fazer sacrifício, nós todos sabemos disso. Quando a coisa aperta o nosso calo mesmo, a gente espana, facinho. E quando eu falo a gente, eu falo de nós mesmos, eu falo de mim. Quem pode bater no peito dizendo que tem uma grande capacidade de aguentamento, como diz o professor Rodrigues? Não é fácil, tem hora que as coisas nos provam, né? Tem hora que as circunstâncias, especialmente ligadas às pessoas, tem hora que o teu patrão não é justo contigo, tem hora que um parente teu falou algo ou fala algo de você que você fica sabendo. Isso chateia muito, isso nos magoa, isso nos decepciona, como disse o Andrei Moreira ontem. Só que a decepção nossa deve ser sempre aliada a uma reflexão que diz mais ou menos o seguinte: olha, quando você se decepciona com as pessoas, é sinal de que você criou uma grande expectativa em relação a elas, que é uma expectativa irreal. Nós temos que viver nesse mundo aqui, cientes das nossas potências, das nossas capacidades, e não esperar muito das pessoas, não. Porque senão nós vamos quebrar a cara mesmo. Senão chega um momento em que nós vamos descobrir que as pessoas não eram ótimas como nós imaginávamos. E isso faz com que a gente se distancie dessa chamada indulgência. Dessa palavra que não é muito usual no dia a dia, mas vem ser assim, para poder entender de forma mais clara. A indulgência é a capacidade de você compreender o tamanho do outro e conviver com ele. Você conviver, por exemplo, com uma pessoa que tem opiniões políticas diferentes das suas, opiniões religiosas, que segue uma linha de pensamento diferente da tua, que tem ações diferentes das suas. Conseguir conviver com ela. Não sendo conivente, você não precisa concordar com o que ela faz, mas se você compreendê-la e agir com indulgência, trabalhar isso, essa é a maior caridade que você pode fazer pelas pessoas. E por você mesmo, eu diria até, acrescento isso ainda, especialmente por você. Com certeza, nesse momento, aí na tua repartição, aí no teu trabalho, ou então diante das pessoas que você atende, como eu, por exemplo, hoje vou encontrar um monte de gente que eu atendo para qualquer lugar aí na cidade inteira, e a gente está sempre em contato com infinitas pessoas na casa espírita. Eu falo que eu e a Estela estamos sempre em contato com gente diferente, em cidades diferentes, com pensamentos e ideologias diferentes. Se nós conseguirmos exercitar essa capacidade de conviver e entender o jeito de cada um, nós vamos viver bem, nós vamos ter muitos amigos. E nós vamos chegar lá do lado de lá, às vezes com o nosso saco, assim, entre aspas, o saco, como disse aqui o Evangelho, um pouquinho menos volumoso de matéria, mas com grande volume espiritual, grande volume de compreensão, de benevolência, de compreensão, de boa convivência. E eu vou deixar a Estela falar mais um pouquinho enquanto a Lívia tá mamando aqui, ó. Daqui a pouquinho eu volto de novo. Então, voltando, né? Quando a gente resolve trabalhar com Jesus, aí você serve direito. O que é servir?
É você não ficar esperando agradecimentos, reconhecimento, não esperar ser idolatrado pelo que você faz, né? E aí o Evangelho traz uma maneira muito boa de servir, uma maneira muito aparentemente fácil, mas eu digo, e eu acho que vocês vão se identificar também, que não é fácil, que é ter indulgência. E muitas pessoas confundem ter indulgência com ter paciência. Por quê? Por ser uma palavra que não é muito, né, do nosso cotidiano, mas é uma das coisas que a gente veio buscar aqui. E quando você vê que você não está aplicando indulgência, é quando você faz aquelas seguintes frases assim, ó. Como pode a pessoa fazer isso? Como pode a pessoa fazer aquilo? Olha lá o fulano, ele é assim. Isso daí, como diz aqui o próprio Evangelho, dê uma olhada, é a gente querendo ser juiz. Olha só. Não lhes perdoais coisa alguma. Qualquer coisinha que as pessoas façam para nós, a gente já se sente assim muito ofendido, como se a pessoa fosse capaz de fazer diferente. E vós avorais em juízes demasiado severos. E aí a gente bate o martelo. E como que a gente bate o martelo? Às vezes a gente taxa as pessoas que estão ao nosso redor. A pessoa tem um mínimo de atitude com você, uma atitude, vamos dizer, egoísta, uma atitude de preguiça, uma atitude de folga, né? Que a gente vê muitas pessoas queixando dos relacionamentos nisso. E aí a gente já taxa a pessoa disso. Ah, você é um folgado, você é um preguiçoso. A Lívia tá reclamando de não sei o que. Hoje vocês vão ter que ter muita paciência. Oi. Ih, olha lá. Peraí que a gente já volta. E vamos picando assim, daqui a pouquinho a gente conclui. O legal aqui da recomendação aqui do Espírito Protetor, que diz o seguinte: se você não consegue fazer a chamada caridade e indulgência, faça pelo menos a caridade, então. A caridade é essa que aqui nós podemos interpretar aqui nesse momento como a beneficência material. Porque quando você vai beneficiando as pessoas materialmente, se você não consegue, por exemplo, agir com respeito e com compreensão diante dos limites das pessoas, se você começar então a exercitar a prática da caridade material que seja, distribuindo aí um saco de arroz, 1 litro de leite, um pacote de farinha. No momento que você vai fazer essa doação, você indiretamente começa eu digo bem destacado isso, você indiretamente começa a desenvolver uma indulgência. Por quê? Quantas vezes a gente já não viu relato de pessoa que chega na casa de alguém para fazer uma doação, por exemplo, material, levar ali uma cesta básica, e a pessoa às vezes sai assim, como até a Estela contou uma história outro dia aqui, chega lá e viu um carro na garagem. Aí a pessoa começa ali na hora a dar uma balançada, fala, peraí, tô trazendo aqui, tô fazendo caridade com uma pessoa que tem um carro na garagem, mas peraí. E aí nós vamos descobrir depois que aquele carro não é da pessoa, o carro é do vizinho, mora do lado, que não tem garagem na casa dele, pediu só a garagem emprestada. Então a gente vai desenvolvendo a indulgência, vai desenvolvendo essa perceptividade. A indulgência é a capacidade que nós temos de nos colocar como advogados das outras pessoas. Você, por um instante, se coloca no lugar do outro e tenta entender o que está sentindo ele, como que ele está vivenciando a existência dele. Essa compreensão é altamente libertadora, é altamente agregadora, facilita a nossa convivência. E eu fiquei muito feliz aqui de ver meu pai, que agora há pouco aqui, entrou e comentou aqui. Meu pai quase não entra aqui de manhã, muito difícil entrar no Facebook. Hoje ele entrou e fez um comentário bonito aqui, daqui a pouco vocês deem uma olhadinha aí que vocês vão gostar. Então olha que interessante, quando nós desenvolvemos a indulgência, nós passamos a ser anjo por um instante, porque os anjos fazem isso conosco o tempo inteiro, eles convivem conosco, sabem do nosso tamanho, do nosso potencial, não se ofendem, não se sentem agredidos diante da nossa pequenez. É isso que nós temos que começar a desenvolver, essa beneficência, essa indulgência. São palavras pouco usuais, mas que representam para nós talvez o nosso ganho existencial. Você vai ganhar a tua existência se você conseguir
conviver com as pessoas mais difíceis, com as pessoas mais diferentes de você. Você vai ganhar em flexibilidade, você vai ganhar em indulgência, você vai ganhar em capacidade de compreender o outro. E aquele que compreende o outro começa a criar menos expectativas, se decepciona menos, como eu vinha falando agora há pouco aqui. Estou decepcionado com você, Ander, viu? Fiquei sabendo que ele tem uma postura política que, ai meu Deus do céu. Aí disse o Andrei Moreira, ontem foi sensacional, quem estava lá no Ailuz ontem lembra do que eu falei. Você se decepcionou porque você criou expectativas irreais a meu respeito. Então a tua decepção é um problema seu, não meu. Ainda ele até brincou que uma mulher escreveu para ele no Facebook dizendo assim, estou decepcionada com você, viu, Andrei? E ele respondeu assim para ela, olha, a decepção é culpa sua, eu não criei nenhuma expectativa em relação a você. Então, se você se decepciona com alguém, o problema é seu. E o problema que eu digo é aquela insatisfação, aquela angústia, aquele mal-estar gerado em você mesmo. Isso faz mal para você. Porque às vezes a pessoa não sabe que você existe. Estou decepcionado com aquele ator da Globo lá que eu fiquei sabendo que ele fez tal coisa errada, sei lá, separou da mulher, um exemplo. O cara não sabe que você existe. E nem vai saber que você existe, que você está decepcionada com ele, decepcionado. A questão é, vale a pena continuar ainda nos decepcionando com as pessoas, vivendo numa irrealidade, vivendo num mundo que nós criamos, numa ilusão de que as pessoas são muito ótimas, muito mais do que elas podem ser? Esse é um equívoco nosso. Nós passamos a não ser caridosos quando nós agimos assim, especialmente com nós, especialmente conosco. Quando você não compreende, você se decepciona, você vive irritado, insatisfeito com as pessoas, você está aí destruindo a si mesmo. Você está literalmente acabando com a tua saúde. Porque a energia da insatisfação provoca úlceras estomacais, provoca, em casos mais extremos, até ânsia de vômito. Você fica sabendo que determinada pessoa fez tal coisa, nossa, me deu até uma ânsia de vômito. Por quê? A tua emoção, a tua incompreensão fez você gerar desconfortos físicos. Agora você imagina, se exterioriza isso no seu corpo em forma aí de uma, vamos dizer assim, de uma ânsia de vômito, uma dor de cabeça, de uma úlcera estomacal. Você imagina o que isso não faz no teu espírito? Você imaginou já? Porque o corpo é a última parada desse bonde aí. E vamos a Estela continuando aqui, enquanto a Lívia deu uma pequena trégua. Ela dormiu? Não, eu negociei com ela um pote de, sabe aquela guarda-treco que a gente tem no quarto? Eu coloquei lá em cima, não tem nada que machuca ela. Enfim, vamos lá. Desculpa, eu não sei o que é que eu tava falando. Mas assim, gente, quando a gente pensa em indulgência, de não ser mais juiz, de não julgar o outro, vem alguém e diz assim, é só você se colocar no lugar do outro. Você se coloca no lugar do outro e simples. O grande problema é que quando a gente se coloca no lugar do outro, nós nos colocamos com a nossa condição. Por exemplo, você ficou sabendo que o fulano traiu o ciclano. Aí você fala assim, nossa, que absurdo, mas se põe no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você diz assim, não, mas eu não faria, porque a sua mente não aceita. E aí, se colocar no lugar do outro é se colocar desde a condição de infância, às vezes. Qual é o lugar que essa pessoa que você está julgando hoje, que a Estela julga, que todo mundo julga o tempo todo, você conhece a condição de infância dessa pessoa? Como ela foi criada? Você conhece a dor que ela está sentindo nesse momento? Por exemplo, quando a gente está no supermercado e você vê aquele caixa vazio e vem 2 pessoas de carrinho e vira aquela corrida maluca naquele instante, dentro de você está a pressa que você tem naquele momento. Ou o simples fato da gente querer ganhar sempre, né? Que a gente vê muito isso no trânsito. As pessoas não suportam, isso é uma condição nossa. Veja o que você sente quando você está dirigindo, às vezes você não suporta que tem alguém na tua frente, a gente quer logo passar, ultrapassar, mesmo que seja a velocidade adequada para você andar ali, você quer passar. Alguns justificam porque aí eu quero enxergar os buracos que estão na frente, aí eu enxergo melhor o semáforo, eu enxergo melhor as placas, tudo bem, mas não é, isso é psicológico mesmo, nós não suportamos ficar para trás.
E aí, nesse sentido, a gente pensa, então, de se colocar no lugar do outro, nesse carrinho de supermercado, e aí você quer chegar com todas as suas justificativas. De repente, a pessoa tromba no seu carrinho, te joga meio que pro lado e fica ali na fila do caixa. Aí dentro de você o juiz nasce e diz assim: como pode uma pessoa ser tão sem educação assim? Ser tão grossa? Acordar para fazer uma compra e conseguir fazer algo assim, absurdo, né? A gente começa assim, ser aquele juiz de bater todos os martelos. E aí, não, se coloca no lugar do outro. Fala, mas não, se eu tô no lugar do outro, eu tô fazendo compra também, no mesmo horário que essa pessoa. Eu estou com um carrinho. Isso não é se colocar no lugar do outro. Quantas vezes que você teve alguém querido internado, por exemplo, como eu tenho meus pais idosos, a gente sempre tem esses momentos, né? De, meu pai e minha mãe tá internado. Ou uma criança doente. Ou você com um momento atrasado na sua casa, no seu trabalho, e você tem que ir embora. Ou você foi criado dessa maneira de fazer tudo correndo. A gente não sabe se colocar no lugar do outro, porque a gente não sabe o que o outro está vivendo. Praticar a indulgência realmente é muito difícil. Porque a gente automaticamente tenta se colocar no lugar do outro com o que a gente sente. Quando vivemos em dois. Vivemos a dois, e aí você vê aquela situação que é típico das reclamações de esposa e de marido. De esposa, meu marido não enxerga um tapete dobrado. Aqui em casa ainda bem que eu não tenho tapete, porque os bichinhos de estimação aqui não iam deixar a gente ter um tapete limpo. Aí a pessoa julga o outro. Será que não vê que está dobrado, que alguém pode cair? Não vê. Não vê. Muitas mulheres casam com homens, né, quando é um casamento hétero, e imagina que o marido vai enxergar da mesma maneira que ela enxerga, e o homem, ele não enxerga. Isso daí é até uma questão de visão, cientificamente falando mesmo, a visão periférica, não enxerga o que a mulher enxerga, o homem não enxerga. E aí a gente obriga o outro a fazer coisas, mas obriga dentro da nossa mente. Você vê que bacana que o evangelho aqui, ele diz que somos juízes, né? Que não temos paciência, que não perdoamos, que até o momento, então, não mostrou que a gente faz algo de revide, não. Ele só está falando o que a gente sente. Então, naquele momento do seu convívio, que você acha que o outro deveria fazer assim, você está sendo juiz. Porque se o outro não fez assim, é porque realmente não sabe. Quem que acorda pela manhã dizendo, hoje eu quero errar muito? O marido acorda e fala assim, hoje eu quero tirar a minha mulher do sério. A esposa acorda e diz, hoje eu quero bater o carro, porque é o bem precioso do meu marido, não. Nos colocando no lugar do outro, com a capacidade do outro, as coisas vão ficar melhor. Voltando na época aí do relacionamento, quantas esposas no casamento hétero, como eu havia começado a dizer, não casa com um marido que foi criado pela mãe na seguinte criação familiar mesmo, não cultural. Porque cultural aí a gente ia começar a homogeneizar todo mundo. Aquele rapaz que não tira o copo de água do lugar de onde tomou. Que chega em casa jogando os sapatos e aí a mãe sempre foi recolhendo atrás. Como você acha que essa pessoa vai chegar no casamento? Ele não vai chegar enxergando que você gosta das coisas direito. Assim mesmo é a esposa. Como você imagina que uma esposa vai cuidar do carro, vai entender que você gosta de futebol, se na casa dela não foi assim que aconteceu, né? Ela não foi criada dessa maneira, entendendo essas coisas que agora, quando a gente se une, a gente é obrigado a entender. E aí o problema disso tudo é que as rachaduras que acontecem nos relacionamentos, nas convivências do trabalho também, quando a gente às vezes acha que uma pessoa é muito lerdo, de repente é você que é muito rápido, muito capaz. O outro não é muito lerdo porque quer. Ninguém gosta de ser lerdo, vamos concordar? E aí a gente olha aquele companheiro de trabalho que poderia ser um potencial amigo nosso, mas muito forte. O que a gente olha? Eu não dou conta dessa pessoa. E aí ela é colocada do seu lado justamente para você dar conta.
E não é da conta, as pessoas às vezes, quando a gente fala de indulgência, ela fala assim, mas até quando? Na oração nossa mesmo, né? Eles dizem, servir, a oração nossa de Emmanuel, psicografia pelo Chico Xavier, quem quiser buscar essa oração é maravilhosa, encaixa todos os problemas da sua vida. Se chama oração nossa. Tem uma frase que ele diz assim, servir sem perguntar até quando. E quando a gente diz servir, que o Espírito Protetor aqui nos traz, essa mensagem da indulgência é uma delas. Até quando eu vou ter indulgência com aquele ser? Até quando você vai se colocar no lugar do outro? Sempre. Eu não sei quantas encarnações ainda vão vir para a gente entender o nosso tamanho e o tamanho do outro e achar que todo mundo vai ser igual. Nós lemos as obras de André Luiz e aí você entende que cada benfeitor tem uma característica diferente. Para quem não leu obras de André Luiz, eu estimulo a ler em sequência para entender melhor, né, a história toda, o enredo todo. Eu sou apaixonada pelo benfeitor de Missionários da Luz, que é o Alexandre. Confesso que quando terminou o livro, eu falei, ai meu Deus, e agora para encontrar Alexandre? E ele tem características. Ele é benfeitor. É mais ou menos assim, um chefe, né? Chefe é coisa de índio, não. Ele é o líder de várias potências lá no nosso lar, e depois no final do livro ele vai para outra dimensão, ele tipo sobe de cargo. E aí a gente vê o Aniceto no Mensageiros, nós vemos o Félix no Sexo e Destino. A gente vê vários benfeitores, e cada um com uma característica diferente. Então não vai ser a condição de benfeitor que vai fazer você não ter mais indulgência com o outro. Porque une uma sala, a Liga da Justiça, une a sala dos benfeitores aí. Eles não vão precisar mais praticar indulgência um com o outro? Vão, porque cada um adquiriu em si uma potência diferente do outro. Então, quando eu chegar e ter que executar algo, isso daí a gente está brincando de ser benfeitor, né? Evolução. A gente sempre vai praticar indulgência, que é sempre olhar o outro fazendo algo com a capacidade dele. Você pede para alguém te ajudar, a pessoa te ajuda e no final você fala aquela frase, quer bem feito, faça você mesmo. E não é. Quer do seu jeito? Aí faz você mesmo. Quer bem feito de quem? Do mundo? Porque cada um vai ter o seu bem feito. Todas as pessoas que executam qualquer função do seu lado, qualquer fala, qualquer ação, ela está dando o seu melhor. Não. A pessoa poderia fazer melhor, mas não consegue. Assim como nós. Nós podemos fazer melhor o tempo todo e nós não conseguimos. Então, sempre as pessoas do nosso lado estão praticando indulgência conosco, sem às vezes estudar o Evangelho. Mas nós, estudando o Evangelho, eu me sinto às vezes privilegiada por entender o que eu tenho que fazer naquele momento. Porque a gente vê um defeito na nossa casa, a gente aponta o defeito e não sabe às vezes o que fazer. Sabe que tem um problema ali. Então vai fazendo uma gambiarra, uma rachadura na parede, um chuveiro pingando, enfim. Mas e quando você sabe o que você tem que fazer? E dá um pouquinho de trabalho. Mas quando você começa a ser uma pessoa indulgente, o que vai acontecer com você? Porque tem que ter um interesse nisso. Esse jogo aí eu jogo para me favorecer. Tudo na vida nós fazemos para ter alguma devolutiva. O que eu vou receber se eu for uma pessoa indulgente? Eu vou me sentir aquele tapete onde todo mundo pisa? Não é assim. Quando você começa a praticar a indulgência, as coisas e as pessoas, as situações ao seu redor começam a não doer mais. É como se você tivesse um ambiente que você gosta, aquela calma no seu trabalho. Muitas pessoas nesse momento estão vendo o Evangelho no trabalho. E aí você sente aquela calma, aquela tranquilidade e chega o esbaforida. É aquela pessoa que fala alto, que arrasta a cadeira, que bate porta. Naquilo, se você não for indulgente, teu estômago ferve. E aí, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que o próximo alimento que você comer vai ter essa misturinha desse veneninho corrosivo que você acabou de soltar dentro de você e vai possivelmente dar uma queimação. Então, a gente, para ser indulgente,
vai uma capacidade de esforço nosso, uma vontade, né? Mas aí, depois que eu aplico a indulgência, então passa a não doer os problemas da minha vida. Você percebe que às vezes a gente vê a situação de um homem traído, de uma amizade que aconteceu, uma deslealdade, de uma esposa traída, e você vê que houve muito pouca indulgência nesse sentido. Por quê? A pessoa que você se relacionou deu todas as características possíveis de que um dia a levaria a fazer isso. Esse adultério, ou falar mal de você. Deu todos os indícios, mas o que a gente faz? Não, a gente acha que o outro vai agir conforme eu tenho dentro de mim. Eu já conquistei, já tenho uma habilidade no qual eu consigo ser uma pessoa muito leal, muito fiel, jamais eu faria isso, jamais eu faria aquilo. Mas e o outro? Será que você está enxergando o outro com indulgência? Porque se você enxergar o outro com indulgência, você vai ver que já já ele vai escorregar no tomate, aí vai pisar na bola. Já já essa amizade tua vai se abalar? Não vai, porque você já se programa. Você já teve amizade com um fofoqueiro? É aquela pessoa que vem falar mal do outro o tempo todo. O que você espera dessa amizade? Chegar daqui um ano você fala assim, essa pessoa me decepcionou tanto. Como assim? Você viu o tamanho que ela era? Ela falou mal de todo mundo ao seu redor. Qual é o diploma de santo que você tem na mão que te livrou dessa? Nenhum. Então a gente se prepara. Bom, como essa pessoa fala mal de todo mundo, o meu nome também está na roda na hora que eu não estou presente, concorda? Simples assim. E aí quando essa pessoa fizer esse ato que é o tamanho dela, ou seja, quando essa pessoa de primeiro ano, primeira série, que é a minha antiga classificação de estudante, quando essa pessoa de primeiro ano começar a escrever errado, tiver que apagar e ficar borrado o caderno e criar orelha, né, no caderno ali, ficar todo feio, a gente fala, também tadinho, né, tá no primeiro ano, tá aprendendo. É a mesma coisa com os erros que as pessoas fazem comigo. É claro que ninguém casa para ser traído, né? Ninguém entra num relacionamento para sofrer uma deslealdade, uma traição, uma rasteira. Você às vezes se envolve em uma sociedade que eu falo pode ser de relacionamento, pode ser financeira, e a pessoa com que você se envolveu já mostrou que puxa o tapete de todo mundo ao redor. E esse puxar o tapete de todo mundo ao redor dá a falsa impressão que a pessoa se dá bem na vida. E aí, às vezes, é por isso que você se envolve com essa pessoa. Me envolvi. Por quê? Porque eu também quero me dar bem. Já já a pessoa vai puxar o seu tapete. Qual vai ser a surpresa? Não, eu estou decepcionado. Onde já se viu? A pessoa fez isso. A pessoa deu todas as características que queria fazer. Daí, às vezes, as pessoas dizem assim para nós. Não. Pelo contrário. Se mostrou um anjo desde o início. E aí, no final, foi lá e deu um golpe fatal desse em mim. Se mostrou um anjo. Ou você quis enxergar um anjo? Não, se mostrou. Realmente se mostrou. Fez tudo, falava com paciência. Aí depois mostrou as garras. Então tá. Mesmo assim, a gente vai ter que usar da indulgência. Aprendeu desse jeito. Aprendeu a ludibriar, né? Aprendeu a... Vou preparar o campo para depois puxar a toalha. Foi o jeito que a pessoa aprendeu na vida. E eu não estou falando, às vezes, dessa encarnação. Nessa encarnação, você vai estar vendo uma pessoa que cometeu um ato de deslealdade, uma coisa ruim, grosseira, um coice. E você vai olhar a família dela e falar assim, não, olha lá, não foi na família que aprendeu, não. Por quê? Porque nós não conhecemos as existências dessa pessoa. Nós, do Espiritismo, somos reencarnacionistas. Então, não é nessa vida que a gente encontra todas as respostas. O importante é o que eu tenho que fazer nos relacionamentos. Eu tenho que ser indulgente. As pessoas têm que ser indulgentes comigo, se elas forem sábias. Porque eu erro muito. Mas se eu tiver um pouquinho de compreensão do que eu vim fazer aqui na Terra, que é adquirir virtudes, e todas elas nós temos... Porque eu estou falando de indulgência como se fosse uma coisa que você não tem, que eu não tenho, nós todos temos e praticamos o tempo todo. O problema é, você vai ficar nesse degrau?
Ah, eu sou sempre indulgente. Pode ter certeza que você precisa ser mais e mais e mais e sempre mais. Porque a gente tem uma escada grande para subir. E aí dá uma canseira, uma preguiça espiritual de pensar nisso. Mas vamos lembrar que vai valer a pena. Porque vamos ficar leves e não vamos mais sentir as dores do mundo. Não vamos mais cair em qualquer tipo de defeito que o outro nos apresenta. Porque nós caímos. Toda vez que eu falo, eu fiquei decepcionado, você está caindo. Porque você não está usando indulgência. Então, só para terminar, que o Oceano já está vindo aqui. Quando eu for julgar alguém e colocar essas palavras, essas frases de como pode o outro ter feito isso? Olha aquele absurdo que a pessoa... Não é. É o tamanho da pessoa. Vamos entrar num crédito muito perigoso aqui? E quando alguém assassina alguém? Complicado, né? O que a gente faz na hora? Ah, a gente julga e condena e mata, pena de morte e assim vai. Que a gente às vezes quer, com violência, acabar com a violência, né? Mas não vamos entrar nessa questão. Então, quando eu fizer isso agora, eu vou pensar assim, até aquele que assassina, dentro dele, ele achou que ele fez certo. Ah, não. Não achou que fez certo, fez. Sabe por quê? Se você chegar no presídio e perguntar assim, ó, por que você fez isso? Você tá arrependido? A pessoa fala, eu tô arrependido porque antes eu tinha minha vida, agora eu tô aqui presa. A pessoa não tá arrependida do ato. Ela tá se sentindo mal pelo que aconteceu depois, pela consequência. Não entendeu. E mesmo que ela entendeu, quando ela fez lá atrás aquilo, ela não sabia fazer melhor. Tomara a Deus que todos nós aqui dessa corrente não cruze com pessoas que ainda têm essa necessidade de agressão, de matar, de usar arma. Tomara que entre nós a gente sempre esteja assim, com pessoas tentando evoluir, porque é maravilhoso estar com vocês. Estamos aqui falando de evolução da alma. É muito bom ter pessoas como vocês perto ao meu redor. Nossa, é uma beleza. Os meus amigos, a Lívia que está assistindo, o Rei, são pessoas assim que estão todas buscando isso. Então, tomara que a gente não cruze com alguém, que a gente tenha que usar capacidade máxima de indulgência, capacidade máxima. Nesse momento, se você está pensando sempre em evoluir, procurando sempre esses assuntos edificantes que a gente está estudando hoje, você vai se envolver sempre com pessoas desse jeito. Então, a sua indulgência vai ter que ser assim, ó, em pequenas doses. Pequenas doses. Aplico hoje, aplico amanhã. Ai, vou aplicar até quando? Essa pessoa não muda. Não, a pessoa às vezes vai desencarnar sem mudar. Já coloca isso na cabeça. Vai ser sempre assim. Esse grosso, esse tosco, esse preguiçoso, esse egoísta. Vai ser sempre assim. E você aplicar sempre a indulgência. Quem que vai ganhar? Segundo o evangelho aqui, quem que vai chegar lá em cima? Eu imagino lá em cima, lá embaixo não, né? Quem que vai chegar no plano espiritual com um saquinho cheio de moeda? Indulgência hoje, indulgência amanhã, R$1, R$2. Encheu o cofrinho. É assim. Nós não precisamos, às vezes, cruzar com alguém que a gente vai ter que usar a capacidade máxima, porque o nosso tamanho ainda não compete. E Deus vai nos dar algo que a gente consiga atravessar. E agora o Oceander vai vir aqui falar. Você vai fazer a prece final? Eu faço. Depois que encerra. O Oceander quer que eu encerre, porque ele falou que ele já falou tudo que tinha que falar. Aí eu venho depois dar um alô pro pessoal aí. Eu vou fazer a prece final. E aí o Oceander vem aqui para concluir algo e falar o tchau para todo mundo. Que essa semana acho que a gente tem bastante anúncio de onde vamos estar, o que vamos fazer. Quem quiser colocar o copinho de água aí, para quem tá chegando a primeira vez, pensa assim, ah, espírita tem ritual? Ah, olha lá, ó, tava demorando. Como eu acabei de citar aqui as obras de André Luiz, quem quiser ler livro Nosso Lar, não basta só ter assistido o filme, porque o filme ele tem 5% da essência daquele livro. É um filme muito bonito, mas não é muito rico para quem quer evoluir. Tem um capítulo que a gente encontra, se eu não me engano, é no Templo das Águas, alguma coisa assim. Ele nos diz que a nossa água, ela é toda, tipo, entre aspas, envenenada com os nossos pensamentos. Então, depende do lar conturbado que você está vivendo, o ambiente de trabalho, ele precisa
de ter uma aguinha do seu lado ali, que você está emitindo bons pensamentos. E o evangelho é assim mesmo, né? A gente está conversando de coisas aqui que mostra dentro de nós o tanto que a gente tem que mudar, o tanto que a gente errou, o tanto que a gente pode acertar. E isso fluidifica realmente a água, deixa a sua água pura, e você está necessitando disso às vezes. Então, coloque o seu copinho de água fluidificar. Vamos nos concentrar que a gente vai fazer uma oração agora, então. Se vocês puderem ficar confortável onde vocês estiverem, vai ser muito bom para vocês. Eu tô aqui sentadinha, o Sander tá quietinho lá com a Lívia, então para mim aqui tá favorável. Vamos lá, então. Tentar trazer a imagem do nosso Mestre Jesus nesse momento. É um momento curto do nosso dia, esse momento de oração, mas é muito importante para a elevação da nossa alma. Amado Mestre Jesus, nos ajude a limpar a nossa alma desses vícios morais que temos. Eu sei que o esforço é meu, Mestre, mas me ajude a conhecer as sujeiras, onde eu tenho que tocar, onde eu tenho que deixar a luz entrar. Amado Mestre Jesus, que enviou seus benfeitores amigos para esse estudo, para o lar de cada pessoa que aqui está presente, mesmo que seja nas redes sociais. Todo o lar foi invadido de maneira boa por esses benfeitores de luz, esses amigos espirituais que tentam amolecer os nossos corações, para que a palavra do Evangelho do nosso Mestre Jesus se torne mais clara. Ó Pai de infinita bondade, que nos deixou vir aqui nessa terra tão maravilhosa e bonita, que às vezes a gente fala mal do mundo, mas não estamos contribuindo para nada em seu crescimento. Pai misericordioso, seja louvado, glorificado, por meu coração pequeno, mas que ama estar vivo. Benfeitores amigos, muito obrigado pela presença de vocês nessa corrente. Muito obrigado pelas instruções. Muito obrigado pela indulgência que tem conosco, não nos julgando, entendendo o nosso tamanho. Somos crianças espirituais engatinhando ainda para a evolução. Eu quero andar, Mestre amado, com meus próprios pés, tentando ajudar para sair dessa condição pequena que eu me encontro de só pedir, de só me sentir indignado. Eu quero agora levantar e te ajudar você, Mestre amado, a servir. E quando eu passo a servir, eu me sinto grande e mais iluminado e mais leve. E quando surgir alguma situação que faça o meu coração doer, o meu estômago amargar, e vier até a minha garganta uma resposta, um revide, que eu possa recuar e usar a indulgência, que hoje tanto nós aprendemos. Muito obrigado, Mestre amado, por nos acompanhar, por nos ajudar, por enviar esses anjos maravilhosos no nosso estudo. Que essa luz possa chegar nos leitos de hospitais, que essa luz possa chegar nos enfermos da alma, que hoje podem estar sofrendo o fim de um relacionamento, podem estar sofrendo a perda de um trabalho, de um animalzinho querido. Abençoe a todos com essa luz, Mestre amado. Abençoe esses irmãos que estão buscando crescer na alma para se tornar mais feliz. E a gente está encontrando a felicidade dia a dia com esse Evangelho. Abençoe as criancinhas que precisam ser direcionadas para a mudança do mundo que já está acontecendo. Abençoe os idosos que pensam tanto no desencarne, tanto na morte, que esquecem que dia a dia ainda tem a oportunidade de viver. Abençoe os trabalhadores que estão buscando a matéria, pois é necessária. Abençoe as pessoas que estão em casa, cuidando da sua alma e dos entes queridos. Abençoe, Senhor, todos os animais de estimação, os que estão na rua. Abençoe, Senhor, os cuidadores de nossas plantas que nos dão tanto. Muito obrigado pela vida. Que assim seja. Agora, o Sander vai vir aqui dar os recadinhos. Lembrando mais uma vez, gente, que às vezes eu peço pro pessoal, entra no Messenger e coloca lá, ó, aceita o pedido de amizade aí, porque eu faço parte do Evangelho, porque às vezes fica pendurado lá e a gente não aceita por não saber quem é.
Olha lá. Você Opa, opa, opa. Fala assim, oi pessoal, fala, oi pessoal, fala. Ela prometeu que ia falar oi pessoal e não fala. Eu falei, vamos ver a vovó. Meus amigos, então, estamos encerrando aqui hoje, dando os últimos recadinhos aqui, não podemos deixar de dar o nosso bom dia para todo mundo.